Tranquilo? Oh, meu diretor, muito obrigada. Boa noite, irmãos. A paz de Cristo Jesus. Hoje eu fiz uma opção, né? Na terça-feira eu também tinha feito a opção de fazer um pouco sentado. Hoje eu passei o dia inteiro em pé. E aí estou pedindo desculpas a você aqui por estar fazendo sentado. Porque eu e Bonisa gosto de fazer em pé, né? As lives. Mas hoje eu estou aqui para agradecer mais uma vez ao meu Senhor por tão grande privilégio, tão grande oportunidade. Eu faço tantas coisas na minha vida secular, porque vocês sabem que eu trabalho, não é? Sou bivocacionada e também há uma necessidade de completar algumas coisas na minha vida, né? Que são necessárias. E eu sei que o Senhor está abrindo uma porta para tão logo eu viva exclusivamente para o Evangelho e do Evangelho. E eu agradeço a Ele, fico feliz poder essa noite, poder conversar com você, saber que você está aí, não é? Que você recebeu o nosso convite e que está conosco. A nossa comunidade vem porque ela quer estar junta, quer estar conectada, quer poder ver a sua pastora e a sua pastora. Olha, eu estou sonhando no dia que a gente também vai poder fazer assim de forma bem ao vivo, como a gente faz nesses aplicativos, né? A tecnologia é muito forte. Mas bom mesmo é olho no olho, é face no face, né? É a face na face, é o sorriso, né? Alguém brinca que nós agora vamos ter que aprender a sorrir com os olhos. Eu acho que aqueles que têm Jesus sorriem com tudo, né? Sorriem com as palavras, sorriem com os olhos, sorriem, né, com as suas expressões corporais, não porque não passe pelas dificuldades todas que todos nós passamos nessa vida, mas porque tem uma alegria produzida pelo Espírito Santo. E nós queremos agradecer ao Senhor. Vamos abrindo aí as nossas Bíblias, né, a palavra santa do Senhor Deus, e dizer o seguinte: olha, a última canção louvada pela nossa Tatiana, além dela expressar todo o dom que Deus lhe deu na potência vocal, ela conseguiu mexer com o meu coração, eu acho que com o coração de todos que estavam ouvindo. Primeiro porque ela trouxe uma canção que exprime a realidade do livro que vai ser exposto hoje, e que a gente já vem desde a quinta-feira passada. Amados irmãos e irmãs, convidados, familiares, amigos, todos aqueles que resolveram estar conosco nessa quinta-feira, tomaram uma boa decisão, porque é muito bom a gente estar onde as pessoas estão não apenas falando sobre Deus, mas também podendo expor a sua vida, que tem que ser um testemunho daquilo que você vive e que você prega. Então, assim, eu gostaria muitíssimo que no dia que nós voltássemos e tivéssemos o nosso primeiro culto presencial, porque nós cultuamos a Deus continuamente, o culto não para. O que para é o encontro, é a reunião dos irmãos, mas o culto permanece. O nosso coração é um coração adorador, é um coração de entrega, é um coração que se prostra, assim deve ser. Aqui a mulher é enganoso, ele quer, sabe, subterfúgios e por outros caminhos, mas glória a Deus que nós ouvimos o Senhor. É melhor ouvir o Senhor do que a condenação daqueles que nos julgam. É melhor ouvir a Deus e obedecer a Ele. Porque a Bíblia diz, o livro do Apocalipse diz que dia e noite o inimigo das nossas vidas busca nos acusar diante de Deus. Mas ele é derrotado desde sempre. Então, nessa noite eu quero te convidar, não é? Te saudando em Cristo Jesus, dizendo o quanto sua vida é preciosa para mim e o quanto as vidas de todos os seres humanos devem ser preciosíssimas para nós. Porque o Senhor diz que toda a lei se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, eu quero nesse momento te convidar a orar. Quero te convidar a colocar o teu coração se esvaziando das preocupações, se esvaziando daquilo que tem trazido tensão, que tem turbado, que tem trazido desesperança, ou que tem roubado a confiança absoluta que nós devemos ter no Senhor. Eu quero te convidar nesse momento a deixar que o Espírito Santo seja soberano, não só nesse, mas em todos os instantes da sua vida, sobre o seu coração. Quero te convidar a confiar. Quero que você lembre do principal louvor, aquele que você diz, esse não vai faltar no dia
de uma festa, não vai faltar no dia de um velório, não vai faltar no dia de uma consagração, não pode faltar aquele que tocou e toca todos os dias a sua vida. Porque cântico novo o Senhor põe nos seus lábios todos os dias. Porque Ele derrama no seu coração o amor dEle. E quando o amor se derrama sobre o seu coração, é impossível, amado irmão e irmã, que você não tenha uma boca que cante. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E eu espero que o meu e o seu estejam cheios do amor que o Espírito Santo derrama da parte de Deus nos nossos corações. Senhor Deus, eterno, justo, soberano, pelo nome de Jesus, nós clamamos a Ti esta noite, suplicamos para que tenhamos entendimento, boa vontade vindo de Ti, Senhor, que a nossa vontade se prostre diante da Tua. Senhor, que nós entreguemos o nosso coração para ser, ó Deus, trabalhado, ó Deus, para ser orientado, Senhor, para entender de justiça, não só pela letra, mas pela prática, pela vivência, para entender de amor, não só de ouvir falar, mas de praticá-lo, Senhor, de conjugá-lo, de amar, Senhor. Nessa noite nos esclarece, Senhor, nessa noite alarga a visão dos nossos olhos para o Teu reino. Nessa noite fala aos nossos corações, ó Santo Deus, em nome de Jesus. Tira todo o comodismo, como pregamos na terça-feira. Por que nos acomodar? Se nós temos à nossa disposição, Senhor, tudo o que é necessário para vivermos em amor, em piedade, em sabedoria. Um Deus que nos diz, se não tem sabedoria, pede, dar-te-ei. Sabedoria do alto, pura e pacífica, que não traz contenda, Senhor, mas traz paz, virtude, ó Deus, que traz para os relacionamentos saúde, que traz entendimento, discernimento ao coração daquele que crê. Ó Espírito Santo do Senhor, Tu tens toda a liberdade em nossa vida. E nesse momento, Senhor, ainda que nós estejamos, ó Deus, limitados pelo espaço, mas Tu não estás. Ainda, Senhor, que possamos estar limitados pelo tempo, porque o Instagram só dá 1 hora, mas Tu não estás limitado pelo tempo, Deus da glória. Tu, ó Senhor, estás acima de todas destas coisas. Tu governas sobre tudo. Senhor, como o último hino louvado, o nosso Cristo dominará, porque Ele já reina sentado à destra de Deus. E João viu o Cristo glorificado. Não há que temer a vida, não há que temermos a morte, porque aquele que morreu vive para sempre. Louvado seja o Teu nome. Que vidas se rendam, que aceite ao Rei da Glória. Senhor, em nome de Jesus. Não é uma troca de religião, é uma busca e o encontro de um Senhor que salva as nossas vidas. Mas nós não queremos apenas o Salvador, queremos o Senhor que nos levará um dia para a glória. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu fiz uma grande introdução, não foi? Então vamos lá para o livro do Apocalipse, porque nós temos que terminar o capítulo 1. Mas também, se nós não terminarmos o capítulo 1, nós não estamos com essa pressa, mas por uma questão de disciplina, nós vamos sim. Eu quero hoje fazer a leitura do livro no capítulo 1, a partir do verso de número 4. Vamos deixar o 1, o 2 e o 3 como algo que foi da quinta-feira passada. Ah, pastora, mas eu não assisti quinta-feira passada, não tem problema. Está lá no IGTV do Instagram, gravado. Você não só assiste, como você indica para outras pessoas, porque esse livro é para trazer coragem, confiança, esperança no Senhor. É a revelação do Pai ao Filho e do Filho a João e de João para ti. Para trazer confiança. Você já vai saber o seu futuro, um futuro que Deus conhece
desde o fim para o começo. Oh, glória a Deus! Então, no capítulo 1, versículo 4, diz João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, a graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, o eterno, e da parte dos 7 espíritos que o assiste diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel. Guarda estas coisas. O primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, ele que nos ama e mediante seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados, glória a Deus, e nos constituiu reino. Olha que maravilha! Nós somos sacerdotes de Deus Pai, nós não precisamos que o pastor nos leve até o Santíssimo, a presença de Jesus. Porque Jesus já abriu um caminho para que nós cheguemos ao Pai. E ninguém pode chegar ao Pai fora desse caminho chamado Jesus. E aí diz para nós, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus. Para quê? Para servir a Deus, seu Pai. Ele, portanto, seja a glória. Olha a doxologia, olha o louvor. A ele, portanto, seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que ele vem, e vem, amados irmãos, com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. E aí o versículo 9 diz, eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento, no reino e na perseguição na fé em Jesus, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E no dia do Senhor eu achei-me exaltado no Espírito, quando ouvi atrás de mim uma voz forte, como som de trombeta, que dizia, escreve em um livro o que você vê, e envia este livro às 7 igrejas que são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para observar quem estava falando comigo. E voltando-me vi 7 candeeiros, ou 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros, os candeeiros, alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma longa túnica que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos como chama de fogo, seus pés reluzentes como metal, quando é refinado em fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada com 2 gumes afiados. Seu rosto era como o próprio sol quando brilha em todo o seu esplendor. Assim que eu o admirei, eu caí a seus pés como se eu estivesse morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenhas medo. Eu sou o primeiro e o último, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade e possuo as chaves da morte e do inferno. Portanto, escreve sobre tudo que tu tens visto, tantos eventos que vão acontecer no presente, como aqueles que se sucederão depois desses. Este é o mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e dos 7 candelabros, candeeiros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. A pastora fez uma explicação na quinta-feira passada e hoje apenas dirá, assim, para dar introdução à nossa exposição do livro do Apocalipse. É um livro que nós precisamos nos aprofundar.
Irmãos, não dá para fazer na superficialidade. Não dá para ler coisinhas e não se aprofundar. É preciso. É preciso que você gaste meses, semanas. É preciso que você comece às 8 da manhã e encerre às 10 da noite. Que você leia e releia os versículos e volte ao Antigo Testamento, e volte aos Evangelhos, e volte a tudo que nos foi revelado, porque o Apocalipse é o ápice das Escrituras. E a gente tem que vir de Gênesis até chegar aqui. Mas é preciso passar 2, 3, 4, 5, 6 meses, às vezes, para ministrar um capítulo. É preciso que nós tenhamos essa disciplina. É preciso que a gente olhe para cá e busque entender, que fique claro para nós, que nós creiamos, não apenas leiamos, mas venhamos a crer e praticar, porque há promessa para aquele que faz isso, para aquele que segue as orientações daquilo que está neste livro, que é aberto, ele é revelador, ele é a revelação do Pai ao Filho, e do Filho ao João, e de João às 7 igrejas da Ásia, que pelo número 7 explicado na quinta-feira passada, que é completude, é consumação, é interesse, é totalidade, essas 7 igrejas que estavam ali hoje numa região que pertence à Turquia Ocidental, essas 7 igrejas nominadas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, essas 7 igrejas representam todas as igrejas que são locais. Representa a igrejinha, nossa igrejinha é forma carinhosa, não depreciativa. A nossa igreja local da Gileade e da Varjota da Manuel Jesuíno 466, claro, é uma revelação para nós olharmos para frente, cientes, convictos, fervorosos de que o nosso futuro está nas mãos do Senhor. Glorificado seja Ele. Então, queridos, se você quiser saber mais sobre o que já demos, você vai lá no vídeo, que não dá, o tempo é tão curto. E a pastora fala, não é? Mas é sempre com o intuito que você aprenda mais. Então, os últimos tempos, tempos difíceis que Paulo fala para Timóteo, são tempos que se instauraram. Alguns dizem a partir do nascimento de Jesus, outros a partir do Calvário e da ressurreição e Pentecoste, né? E há também uma doutrina escatológica que estuda os últimos dias, mas os últimos tempos, todas as vezes que a pastora falar nessa expressão, você lembra que esses últimos tempos é um espaço histórico, desde este Calvário, ressurreição, advento, Pentecostes, até a segunda vinda de Jesus. Esse é o espaço. O Senhor age nesse espaço de tempo, mas não está preso por este tempo. Tá? Então, muitas vezes, aqui nós escutamos a expressão em breve. Esse em breve não vai acontecer hoje. Não, é que quando começar a acontecer, será numa velocidade, numa brevidade, muitas vezes no piscar de olhos. Vai ser num tempo curtíssimo comparado a tudo que já vivemos antes. Então presta atenção, porque nós estamos falando do futuro de quem? Do seu futuro. E aqui nós estamos falando segundo aquilo que Deus revela. Você não está ouvindo uma cartomante, você não está ouvindo uma quiromante, você está ouvindo uma serva do Deus Altíssimo. Você está ouvindo alguém que abre as Escrituras, não com a prepotência e a arrogância de achar que sabe. Quem pensa saber ainda não sabe como convém saber, ainda que haja uma outra exegese para esse texto. Mas deixa eu dizer na literalidade dele, porque ele na literalidade dele quer dizer muita coisa. Então a gente não tem a arrogância de achar que sabe. Mas o Senhor todos os dias está nos ensinando. Mas também não sejamos tão tímidos que aquilo que sabemos, não vamos dizer, porque somos humildes. Que história é essa? Não existe esse negócio de ser humilde para não declarar a palavra de Deus. Tem que ser manso, tem que ser prudente como as serpentes, tem que ser simples como as pombas. Então, queridos, nós temos algumas informações importantíssimas sobre o livro que está lá no vídeo do Instagram. Demos o tema-chave do livro, como é que o livro mostra Jesus realmente, qual é essa visão que João tem deste Cristo glorificado, que impacto isso causa a João, o que João viu, o que aconteceu com João quando João viu, isso tudo nós dissemos.
Nós dissemos na aula passada, por exemplo, que o livro traz características claras de uma literatura apocalíptica e de uma linguagem simbológica. Vai lá e você vai ver que características tem essa literatura apocalíptica e essa linguagem simbológica. Nós vimos também que os símbolos muitas vezes se explicam no próprio texto, mas na grande maioria das vezes nós vamos ter que ir lá no Antigo Testamento ou conhecermos mais de Jesus, conhecermos dos profetas maiores, dos profetas menores, conhecermos, enfim, de toda a Escritura, para que a gente possa, então, ter confortabilidade para compreender melhor o livro do Apocalipse. Nós também dissemos que João estava preso. Nós também dissemos em que condições João estava, quando João foi preso, como João foi preso, aonde João foi preso, por que João estava naquela ilha do mar Egeu chamada Patmos. Nós dissemos também quem foi o implacável imperador romano que, querendo ser adorado como Deus e encontrando uma resistência muito grande nos cristãos, encontrando uma resistência muito grande na pregação respeitada de João, bispo de Éfeso, começa a perseguir de forma implacável os cristãos. Quem é esse imperador? Está lá revelado, está lá dito, ensinado a você. Nós também tocamos em assuntos na quinta-feira passada acerca de que esse livro, como diz Apocalipse 22:10, não oculte as palavras da profecia deste livro, porquanto o tempo se aproxima rapidamente. Irmãos, quanto mais prestem bem atenção vocês que me ouvem essa noite. Felipe, presta atenção, diretor, que você é jovem e eu estou falando do seu futuro. Você é jovem que está aí, você, amado irmão que está aí, quanto mais se aproxima a vinda de Jesus, mais iniquidade, mais perversidade, mais frieza. E nós precisamos entender que a igreja que é chamada a ser sal e luz para esse mundo em trevas, para ser o sal deste mundo insípido que vira as costas para Deus, que não tem reverência, que não tem amor, que desdenha, que busca escarnecer, mas não pode, porque tudo que se planta colhe, e aí cai o escarnecimento. Amados, hoje é dia de nós refletirmos, porque tudo está sendo dito. Não despreze, não despreze. Olhe para a maldade, para a iniquidade, para a incredulidade. O primeiro dia de abertura do comércio, as pessoas desesperadas pelo consumismo, incontido nesses dias de quarentena, é preciso que a polícia vá lá e feche o lugar onde vende roupa. Jesus diz: estás preocupado? Olha para os lírios dos campos que se vestiam muito mais gloriosamente do que Salomão em todos os dias da sua glória. Irmãos, nós temos que pensar. Esse é um livro aberto. Ele não está fechado. Ah, não vou ler porque é catastrófico, é um caos. Que história é essa? Quem te disse isso? Esse livro é cheio de esperança. Esse livro é para te fortalecer. Nós dissemos também sobre esse livro que nesse tempo de incredulidade, de iniquidade, nós devemos buscar a santificação. Lembrando do verso que nosso amado pastor Edinho gosta de dizer: quem estiver limpo, se limpe mais ainda. Quem estiver de pé, cuidado para não cair. Sejamos testemunhas que há salvação no nome de Jesus para esse mundo que está em trevas. Talvez alguém me ouça e diga: é uma fundamentalista. De jeito nenhum. O que eu não posso é deixar de te dizer que tu és, crendo no Senhor, um astro, um luzeiro. Meu filho, não dá para esconder uma cidade iluminada sobre um monte. A sua luz não é para estar debaixo da mesa, você tem que brilhar. Mas não é brilhar para outros, é brilhar para Deus. Porque quando você brilha para Ele, Ele brilha em você através da glória dEle. Oh, glória a Deus!
João recebeu a visão. Nós falamos na quinta-feira. Nós dissemos como João recebeu. Nós dissemos como João transmitiu. Nós vimos alguns símbolos sendo esclarecidos e outros precisando que a gente retornasse ao texto bíblico do Antigo Testamento para poder entendermos. Vimos a quem João destina a carta, que é as 7 igrejas, e vocês já viram. Vimos que o número 7 tem algo forte neste livro, como os 7 selos. E aí entendam, quando diz em breve, preste atenção, não é que vai acontecer amanhã. Preste atenção que quando estes 7 selos começarem a ser abertos, as 7 trombetas, os candeeiros, tudo isso vai ser uma rapidez tão grande. Mas a igreja será tomada, será levada. No Apocalipse, e aí nós vamos entender durante o estudo do Apocalipse quando isso se dará. Que última semana é essa? Que metade de semana é essa? Quando começará a acontecer? Quando os selos começarão a ser abertos? Quando as taças começarão a ser derramadas? As trombetas, como nós vamos entender isso? Eu queria te convidar, vem com a gente. Então, no Apocalipse, Deus revela como é que ele vai consumar a sua obra e estabelecer o seu reino. Então, este tempo que é vivido por João, no governo agora, a gente aprendeu que é Tito Flávio Domiciano, o César do Império Romano, que quer ser totalmente adorado como Deus. Que mordaça, que perseguição, esse Deus com D minúsculo, o maior perseguidor da história. Olha, Valdemir, uma parte que você gosta tanto, meu irmão, de trazer para nós, quando você traz o estudo das Escrituras, conhece tão bem essa parte da história do cristianismo. Deus te ajude. André, você, nosso teólogo aí, junto com Valdemir. Ah, que maravilha, né? Então, nesse momento, os cristãos estão sendo perseguidos, humilhados, encostados contra a parede. Não, mas aqui no Brasil a gente tem liberdade inclusive para deixar o Senhor. Não queira essa liberdade não, porque isso aí é a escravidão do mundo para a sua vida. Porque quando se encontra o Filho, verdadeiramente se é livre. Quando se encontra a verdade, ela liberta você. Ela não lhe engancha, ela não lhe amarra. De forma nenhuma, você não conta com o que os homens podem fazer ao seu coração. Eu acredito na bênção da humanidade. Mas ela nunca estará acima da bênção de Deus à humanidade. Aliás, só a humanidade, quando a gente ama o Senhor acima de todas as coisas, porque aí sim pode haver amor entre o meu semelhante e eu e o meu semelhante, isso é humanidade. Humanidade se amalgamar pelo amor. O azeite que faz com que as dobradiças dos relacionamentos estejam azeitadas. Não é como aquela rede rangindo, nem como aquela porta. Não, precisa do amor, da virtude, da ternura. Essas coisas que são postas. Mas João agora tem a visão, não mais do Jesus que muitas vezes, tocado pela emoção, chorava. Não é que lá o Senhor não nos olhe com imensa compaixão, Ele é nosso intercessor, mas Ele agora é o Rei absoluto. Ele agora é Senhor que venceu a morte, conquistou a morte. Ele é. Eu estive morto, mas agora eu vivo, e as chaves da morte e do inferno estão nas minhas mãos. Nem vida nem morte temeremos, porque o nosso Senhor é Senhor da vida e venceu a morte. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Essa mensagem do Apocalipse, nós dissemos na quinta passada, tinha o objetivo de dar força e esperança. Força e esperança. É do mesmo jeito hoje. Essa palavra de hoje à noite, eu sonho, eu peço, eu almejo, mas acima de tudo eu tenho certeza que o coração que estiver aberto, ele receberá essa palavra. Ela penetrará, porque ela é uma espada afiada de 2 gumes. E ela pode separar. Ela pode
pegar uma junta em uma medula e fazer a mais especial das intervenções, um bisturi espiritual. Ela discerne pensamentos e intenções. O que eu pensei? Qual foi a minha verdadeira intenção quando eu pensei? Essa palavra me revela, essa palavra me discerne, essa palavra me confronta e diz: tu pensaste assim, mas a motivação do teu coração era essa. Corrija essa motivação, corrija essa intenção. Porque pecamos quando agimos, mas também pecamos quando nos omitimos. Precisamos compreender verdadeiramente o que nos motiva. Porque podemos ter os mais brilhantes pensamentos, as mais tocantes intenções, mas o que nos motiva tem que agradar a Deus. Então, queridos, os cristãos estavam humilhados, perseguidos, forçados a apostatarem da fé. Eu não vou ler porque não vai dar tempo. Mas eu queria que você lesse a Epístola de Judas. Quando chegar na próxima quinta-feira, tenha lido a Epístola de Judas. Principalmente a partir do versículo de número 5 a mais ou menos o versículo de número 15. Leia para que você veja a anatomia da apostasia, que é a fé sendo negada, e muito mais do que isso. Para que a gente possa perceber essa ambiência da parousia, da volta do Senhor, das coisas que estão acontecendo nesta realidade, irmãos, e que nós temos que estar advertidos no Senhor, não apenas de palavras, mas de prática de vida, mudando no ambiente da nossa casa, mudando no ambiente do nosso trabalho, mudando no ambiente das nossas amizades, tendo cuidado com o que dizemos e falamos. Agora eu vou lhe dizer uma coisa: não é de quem quer, não é pela força nem pela violência, mas é pelo Espírito de Deus. Ou o Espírito de Deus tem liberdade em nós, ou tudo será esforço vão. Porque temos que ir pela fé. Tudo que é feito sem fé é pecado. E todos os nossos atos de fé vão operar pelo amor. E o Espírito há de nos orientar. Louvado seja Deus. Então, esse livro é para quando nós estivermos estudando ele aqui, que já estamos, ele possa ser examinado iluminando a nossa própria vida, a nossa própria igreja. A boquinha é muito rapidazinha para julgar a igreja que os irmãos congregam, outras igrejas, para julgar outros pastores. Olhe para o seu umbigo, olhe para o seu quintal, olhe para a sua pastora, olhe para a sua vida, olhe para a sua comunidade local. O que João queria era que diante de uma perseguição implacável, a gente pudesse, amados irmãos, olhar e dizer onde preciso corrigir a minha vida. Para que não seja tão fraco no dia da minha angústia, que tão fraca seja a minha força. Porque quem me fortalece é Deus. E a alegria do Senhor é a nossa força. Então, ouvir e obedecer. Ouvir e praticar, diz o versículo 3 que nós lemos na quinta-feira passada. Bem-aventurados que leem, bem-aventurados que ouvem a palavra desta profecia e obedecem às suas orientações. O que nela estão escritas. Por quanto tempo desses eventos está às portas? Todos os dias fica mais próximo. E no dia que Deus trouxe, é porque só Ele sabe, nem o Filho sabe, que é o momento, é o tempo, é a plenitude, é o kairos, é o momento que Ele decidiu. Mas Ele tem nos dado tempo. Como que roda a roda da vida, Ele nos tem dado tempo. O que temos feito do tempo para nos corrigirmos? Vamos dizer como Moisés essa noite: Senhor, me ajuda a remir o tempo. Me ajuda a usá-lo ao meu favor para que eu encontre um coração sábio. Ei, irmão, vamos vencer o comodismo, vamos vencer a preguiça, vamos vencer a incredulidade, a frieza, a iniquidade, o pecado, o desamor. Tudo isso
olhando para essa palavra que suscita no nosso coração algo tremendo, vida e esperança. E aí vamos, já falamos o que fizemos até agora, louvado seja Deus, né? E agora nós vamos para o versículo rápido de número 4, que diz: João às 7 igrejas, vendo aí quem são os destinatários, vocês já sabem, não é? Ele faz uma saudação, João às 7 igrejas que estão na província da Ásia, e não da Ásia, grande continente asiático, mas daquela pequena Ásia, ou de uma Ásia que naquele momento tinha uma importância chamada Ásia Menor, onde ali estava esse conjunto de igrejas, mas também estavam cidades importantíssimas, por exemplo, como Éfeso. Então, nós vamos perceber que aqui ele diz, graça e paz, só tem paz onde tem graça. O favor imerecido de Deus. Oh, deixa a tua casa ser cheia da graça, teu coração ser cheio da graça, porque onde há graça, a presença do Espírito, onde há o Espírito, a produção de paz. Oh, glória a Deus. A vós outros, da parte daquele que era e que há de vir, e da parte do Espírito, dos 7 Espíritos que assistem diante do trono de Deus. Aqui é o Espírito Santo, perene, presente com as igrejas. É esse Senhor sendo apresentado como eterno, o que era, o que é e o que será eternamente. Igreja, o teu Deus é Deus de eternidade a eternidade. O Espírito Santo do Senhor esteja, e Ele está com todos aqueles que creem. Está com a verdadeira igreja do Senhor. E aí no versículo 5 diz que esse Espírito de Deus assiste diante do trono e de Jesus, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Olha, quando nós falamos de testemunha fiel, créditos a minha coleção maravilhosa, que eu tive a oportunidade de uma convenção de comprar lá em Águas de Lindóia, num momento muito agradável que o Senhor me deu na presença dele. Eu trouxe de lá alguns estudos bíblicos, e entre esses estudos eu trouxe para a glória de Deus. O Senhor pôs na minha mão, me deu a oportunidade de adquirir, junto com as Escrituras Sagradas. E dentro do comentário bíblico de Urisbe, acerca desta fiel testemunha, ele diz que é o Cristo como profeta. Depois nós vamos ver primogênito dentre os mortos. Não é que ele é o primeiro que ressuscitou dentre os mortos, é que ele é o exaltado, o maior de todos que dentre os mortos ressuscitou. Ele é o primeiro a receber esse corpo celestial que está preparado para ti. Porque tu também receberás um corpo glorioso. E o Senhor revela para ti. O que é pó vai ficar aqui. Mas o que tem que subir, subirá. E receberá essa essência, um corpo glorificado. Oh, aleluia! Creiam nessa palavra, porque ela é redentora das nossas vidas. Então, esse profeta, ele também diz as Sagradas Escrituras, como primogênito, lembra-nos honra, visto como o sacerdote, mas não de uma ordem humana, mas de uma ordem divina, que o livro de Hebreus fala da ordem de Melquisedeque. E fala dele como rei, aqui diz soberano dos reis da terra. Aquele que se assenta e que está acima de todos os reis da terra. E João diz mais, apresentando este Senhor como profeta, sumo sacerdote e rei. Ele diz que ele nos ama, guarda isso no teu coração, mediante seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados. Trouxe pureza à nossa vida, a presença do Espírito Santo purificando a nossa vida, porque nós fomos purificados, como diz João, por esta palavra, limpos, asseados, fomos separados da
daquilo que nos matava, e foi quebrado o muro de separação, porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. E ele nos constituiu reino e sacerdotes. Para quê, minha gente? Para servir a Deus. É a culminação do verso 6. Nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus. Irmão, na tua casa como sacerdote serve a Deus. Na tua vida como cristão nesta terra, tendo acesso à presença de Deus Pai, entronizado a presença dele pela vida e por meio do mediador que é Jesus Cristo, Senhor. Quanto tempo tem o diretor? Oh, glória! Deixa eu dizer aos irmãos, enquanto o diretor conta aí o tempo, que hoje eu estive lá fazendo meus exames. Eu já contei a vocês? Fiz uma tomografia hoje. E uma angiotomografia, que é uma tomografia com contraste para ver como é que andam aqui os meus circuitos na minha cabecinha e na minha carótida intracraniana, onde eu tenho um estentezinho, porque eu tive um aneurisma. E olhe, deu jóia minha tomografia para a glória de Deus. Então retornemos aqui a esse Deus que nos ama, a esse Deus que pelo seu sangue nos liberta de todos os nossos pecados e nos purifica. E faz mais ainda, infinitamente mais do que tudo que podemos pensar ou pudermos pedir. Diz a Bíblia que não chega ao ouvido para ouvir, nem ao olho para ver, nem sobe ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. É demais. E aí diz que ele nos constitui como reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai. E a ele, portanto, seja glória, 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 aquele, por todo o século dos séculos, amém. Que nos entroniza na presença, que nos abençoa com toda sorte de bênção, de ricas bênçãos nas regiões celestiais, que nos apresenta aos principados e potestades como adotados em amor, e como salvos e lavados, como remidos do pecado, não como derrotados, mas como mais que vencedores. Então, o versículo 7, não é? Nós estamos preparados para servir ao Senhor. Eu vou rapidinho aqui a carta de 2 Pedro, não posso deixar de ler esse texto, nem dizer a você, lê em casa, eu confio plenamente que você vai ler, mas eu estou com muito desejo de ler esse texto. 2 Pedro 2, 5 e 9 diz, de igual modo, ele não poupou o mundo antigo quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio, entretanto preservou Noé. Há um remanescente a ser preservado. É um homem que confia. É um homem que caminha com esperança no Senhor. Noé pregou um sermão por 100 anos. Ele é o proclamador da justiça e com ele mais 7 pessoas. E aí quando chega no versículo que nós lemos 5, ele vai para o 9 e diz, constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos, os que estão debaixo do temor. Dona Socorro, Marleide, Felipe, Deus sabe como livrar os piedosos da provação e manterem castigos ímpios para o dia do juízo. Esse mundo não quer ouvir essas coisas. Mas quer ouçam, quer deixe de ouvir. É palavra de Deus. Aleluia. Então nós vamos vendo isso e marchando para o versículo de número 7 que diz, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente assim será. Amém. E aqui, queridos, chega naquilo que nós conseguimos entender, que é o que atesta e predomina esse livro, que é exatamente a volta de Jesus. Claro que aqui o Senhor é o Cristo vitorioso que fala às igrejas. Porque esse livro do Apocalipse, meus amados irmãos, e eu vou encerrar com o versículo 8, não o momento, porque eu ainda quero chegar ao 20. Deus é maior. Falta 20 minutos e eu quero chegar ao 20.
Eu sou o alfa e o ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e que há de vir. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Então, esse livro, ele é um livro que fala de vitória, porque João tem no primeiro capítulo a visão do Cristo glorificado. E se ele é um livro que nos revela um Cristo que venceu e que leva consigo um povo com ele, esse povo não é perdedor. Esse povo é, minha gente? Vencedor. É um povo vencedor. E Paulo diz, porque não sabe explicar, e entende talvez no seu íntimo, e quer que nós entendamos também, é que não é só vencedor, é mais do que vencedor. Por aquele que nos amou, por aquele que nos orienta e nos direciona a vida, e a vida é eterna. Então, se eu estou lendo um livro que é a revelação de um Cristo glorificado, e que diz para mim, olha João, escreve as coisas que tu estás a ver, as coisas que acontecerão, e que eu vou dizer aqui no capítulo 2 e no 3, as igrejas, essas acontecerão agora, e aquelas que acontecerão no futuro. Mas sempre dizendo à sua igreja, que se nós perseverarmos, se nós permanecermos, se nós buscarmos, nós seremos assim como ele é, vitoriosos. Nós já somos nele vitoriosos. Não é apenas um livro de vitória, é mais do que isso. É um livro de vencedor e vencedores. Ah, mas nós passamos por muito perrengue, nós passamos por muito sofrimento dessa terra. A senhora não prega sobre esse prego? E digo a você que Jesus nunca lhe prometeu que você não teria aflição. Mas ele disse que nós devíamos andar no ânimo dele. Que nós deveríamos ter uma boa alma, um bom ânimo. Porque ele tinha vencido o mundo e nele nós temos possibilidade de vencermos. Então, nós olhamos para esse Deus vencedor e que leva consigo um povo que há de vencer. Se perseverar, se tiver esperança, louvado seja Deus, vencendo. Então, nós vamos começar a fazer algumas leituras bem rápidas, que fala exatamente da vitória deste povo. Então, eu sou o alfa e o ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. E aí o versículo 9 e 10 diz, eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento no reino, companheiro de sofrimento, e na perseverança, na fé que há em Deus. Olha, eu sou teu companheiro e tua companheira de sofrimento, mas eu sou teu companheiro e tua companheira na perseverança. A gente sofre, mas a gente persevera na fé, porque a gente crê nesse Deus que caminha conosco. Desculpa se eu estou falando um pouco alto hoje, mas você tem aquele botãozinho de baixar, viu? Aí você baixa um pouquinho para não ouvir que a pastora está falando alto. Tá certo? Tinha uma criança na igreja que dizia assim, eu amo a pastora, mas alguém pode dizer a ela que ela fala alto. Oh meu Deus, mas eu dei melhorado bastante. Mas ela também olhava para o pai e dizia, respeita a pastora que ela tem toda a autoridade. A criança é de uma sinceridade. Tudo bem. Então João diz, eu sou João, sou vosso companheiro no sofrimento, no reino, na perseverança, na fé em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. Não estava tirando umas férias, não. Eu estava preso, né? Dando testemunho de Jesus. E no dia do Senhor, no domingo, eu achei-me exaltado no Espírito. O Espírito conduz João, o Espírito conduz a você. Oh, glória! E aí ele diz, e eu ouvi atrás de mim uma voz forte com som de trombeta que dizia, escreve em um livro o que vês. E João viu. E envia às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para observar quem falava comigo, e voltando-me eu vi 7 candelabros de ouro, que, amados irmãos, pode ser e deve, na sua interpretação, você vai ver isso em cada igreja, vai se repetir isso. Mas o que o Senhor vai nos deixar muito claro, lá no versículo de número 20, é que esses candeeiros são as 7 igrejas. E aí ele diz, e entre os candelabros, alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma longa túnica que chegava até os pés. Ele é juiz.
da mais perfeita justiça e equidade. E um cinturão de ouro ao redor do peito, julgará com equidade, com verdade. Sua cabeça e seus cabelos brancos, as cãs, como nós chamamos cabelo branco, de uma forma mais poética, isto é honra pura. E aí ele diz, sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, mas não só branco, eram tão brancos como a neve. Branquíssimos. Era de uma honra impactante. Oh, amados irmãos, eu não queria mais pintar o cabelo. Vai, pastor, eu só vai falar sobre isso agora. Deixa eu só dizer a você. É honra. A própria Escritura vai nos dizer isso. Que os cabelos brancos é honra. É a experiência. Que foi Provérbios 16, 31. É a experiência e a vivência de uma vida justa, irmãos. Não é cabelo branco porque morreu preocupado porque não ganhou dinheiro. Não é o cabelo branco do estresse, da loucura do consumo, não. É da vivência de uma vida justa. Oh, glória a Deus. E aí ele vai dizendo como viu Jesus. Sua cabeça e seus cabelos brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos como tochas de fogo. Aquela canção que diz, não é? Deixa de fugir de Deus feito um louco. Tudo que você fizer ainda é pouco, porque os olhos de Deus são como tochas de fogo. O próprio livro do Apocalipse, que Deus tem os olhos que penetram o impenetrável. Que Deus vê a maior escuridão como se for a luz. Os olhos dele estão sobre toda a terra e nada passa desapercebido ao Senhor. Seus pés reluzem como metal. Olha, Edinho, lembrando a nossa igrejinha lá que sobre o altar de bronze era levado o sacrifício para livrar o homem do pecado. Isso aqui tem a ver com justiça, tem a ver com julgamento. E diz que também ele tem estes pés que reluziam como metal, refinado em fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Ezequiel vai logo no capítulo 1 dizer que era como algo muito forte, do bramido das águas. O capítulo 22 vai nos falar, e aquela canção que fala sobre isso, ao som das águas. Oh, glória a Deus! Ele tinha na mão direita as 7 estrelas. E de sua boca saiu uma espada como que afiada. Não, uma espada como que de 2 gumes, afiada. Seu rosto era como o próprio sol quando brilha em todo o seu esplendor. Aqui, amados irmãos, talvez você pensando nos 7 candeeiros, as 7 igrejas, pensando nas 7 estrelas, o Senhor honra os seus. Isso dá para nos mostrar aqui que a liderança da igreja, os servos do Senhor na liderança da igreja, está nas mãos do Senhor e o Senhor conduz. Deve ser assim. Leva-nos, tira-nos, coloca-nos para que nós venhamos a brilhar para Ele, nele, por Ele, para que a gente possa, como luzeiros, como os astros, como uma cidade iluminada, edificada sobre o monte, não nos escondermos, olhar para cá e ver que o Senhor está na sua mão, que Ele tem uma palavra poderosa, Ele tem poder. E ele diz, seu rosto era como o próprio sol quando brilha em todo esplendor. Lembra do sol da justiça? Mas eu gosto de uma expressão no comentário do Urisbe, que ele diz, o sol, ele traz vida. Mas ele pode queimar. Essa palavra, ela é vida para você. Se você escolher essa vida que a palavra traz para você. Mas se você não escolhe essa palavra e ouvindo-a,
deixa que os pássaros comam pelo chão, que a terra dura do seu coração não permita que as sementes morram e nasçam, ou permite que elas nasçam, mas depois murchem porque você não quer regar, nem se permite que regue, você vai ser condenado por ela. E nós não podemos, não temos outra palavra. Que tipo de eufemismo vamos usar? Que palavra nós vamos desencantar para poder dizer para você? Tem que ser sim, sim, não, não. Ela é a tua vida, mas ela pode ser a tua condenação. Escolha andar com ela. Diante de ti está a vida, está a morte. Escolha a vida. Louvado seja Deus. E aí ele diz, assim que eu o vi, eu caí aos seus pés como se estivesse morto. E ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último. Não tenhas medo. Tenha reverência pelo Senhor. Tenha gratidão pelo Senhor. Não entre na casa de Deus, nem sendo casa de Deus, de forma totalmente irreverente. Glorifica o teu Deus, bendiz a Ele, reconhece como Isaías, ai de mim, que vi o Senhor. Ele estava sentado num alto e sublime trono, mas Senhor, eu sou um pecador e vivo entre pecadores. E o Senhor traz uma brasa viva, uma tenaz do altar puro e toca os lábios de Isaías. Toque os teus. Toque os seus, para que você possa, amado irmão, ser purificado. Purificado. É isso que ele faz conosco. Ele nos purifica. E o versículo 18 diz, eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade. E eu possuo as chaves da morte e do inferno. Não há o que temer. Portanto, você escreva, João, sobre tudo o que você viu, tanto os eventos que se referem ao presente, que é o que está no capítulo de número 1, ele viu Cristo glorificado, como aqueles, ele diz, não é? Os eventos que você viu, lá no capítulo 1, tanto os eventos que se referem ao presente, capítulo 2 e 3, as igrejas do Apocalipse, e os que se sucederão depois do capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, porque do 4 ao 22 nós vamos conhecer tudo aquilo que o Senhor fala sobre os eventos que hão de vir. E aí chega no capítulo de número 20 e ele diz, este é o mistério das 7 estrelas, que vistes na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro, as igrejas, os seus pastores, a liderança da igreja, a igreja, Deus e o Filho e o Espírito. E as igrejas sendo ali orientadas, amadas, mas confrontadas, advertidas, exortadas, admoestadas. E ele diz, esse é o mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos da igreja e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Pastor, o que seriam os anjos da igreja? Eu entendo, eu, Ivonise, à luz daquilo que tenho lido, que a liderança pastoral da igreja precisa estar nas mãos de Deus, assim como as igrejas na mão do Senhor. Eu tenho mais ou menos 19 versículos, tirado deste livro, que vou te dizer na quinta-feira que vem, porque este livro é um livro de um vencedor glorificado chamado Jesus Cristo, e de vencedores que com ele já se assentam nas regiões celestiais, que são aqueles que creem. Bendito seja o nome de Jesus. Eu te convido e eu te peço, convida alguém que você ama para quinta-feira entrar no Instagram da igreja. Esqueça essa pastora, eu só não vou para debaixo da mesa porque ia ser assim uma coisa, não é? Eu não tenho que estar debaixo da mesa, mas eu quero diminuir o máximo. Eu quero que vocês entendam que eu não sou o conteúdo. O conteúdo é muito mais excelente do que eu. Mas o Senhor pôs dentro deste vaso de barro o desejo de levar este conteúdo. E eu quero este conteúdo na minha vida. Em nome de Jesus. Um beijo. Tem um segundinho aí?
20 segundos. 20 segundos para eu dizer que amo vocês, que abençoo vocês e que a minha oração é: não deixem de ler, não deixem de buscar, não deixem de ouvir e não deixem de agir com reverência. Eu amo vocês. Beijo no Senhor. Amém.